Obrigada a todos por estarem aqui participando. Hoje a professora Lúcia, que está sempre aqui comandando a brincadeira comigo, ela está no congresso, não pôde estar presente. A professora Esther, acredito que também não, que são as duas professoras que organizam junto a mim esse evento que acontece toda a última sexta-feira do mês. Acho que a maioria aqui já está familiarizado com isso, então não preciso explicar exatamente o que é o Psitrope. Mas para aqueles que estão assistindo pelo YouTube, que estão vindo pela primeira vez, toda a última sexta-feira do mês a gente tem esse evento no departamento, e além da apresentação dos alunos, que começa no mês que vem, que hoje é o primeiro dia da disciplina, só então não tem apresentação de aluno, a gente tem a apresentação de um convidado externo, sempre trazendo um tema de interesse. E hoje, portanto, a gente está contando com a presença do professor Ângelo Lindoso, José Ângelo Lindoso. Ele é médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e é também professor aqui do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da FMUSP. Ele trabalha bastante com leishmania, mas, como todo bom infecto, ele trabalha com o que tiver que trabalhar e aparece na frente dele. E ele está se tornando também um especialista em monkeypox. E hoje a palestra dele vai ser sobre aspectos clínicos do monkeypox, atendendo a pedidos, porque ele deu essa palestra há algum tempo aqui no IMT, uma palestra parecida, e todo mundo achou muito interessante, pediu que ele retornasse para falar um pouco mais, e aqui está ele. Então, eu queria agradecer a presença, o aceite do convite do professor Ângelo. É sempre um prazer ter uma pessoa tão querida e tão boa profissionalmente aqui falando com a gente. Então, eu vou passar a palavra para o professor Ângelo, mas antes disso, eu só queria pedir, então, que ao final da palestra dele, das perguntas e tudo, os alunos da disciplina permaneçam na sala, os demais, quando acabar a palestra, evidentemente, podem sair, porque não vai mais ter nenhuma apresentação depois, mas os alunos eu vou querer conversar para a gente estabelecer as regras da disciplina, a apresentação do seminário, tudo certinho, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem aqui no chat, os alunos, e vou passar a palavra ao professor Ângelo. Muito obrigada. Oi, Camila, obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente estar compartilhando essas coisas novas que estão aparecendo, né? E agora é o monkeypox da vez, né? Eu estou quase migrando para a virologia desse jeito, né? Saindo da leishmania para a virologia. Foi SARS-CoV, que a gente começou a trabalhar juntos também, né? Com outros grupos também. E agora é o monkeypox que está vindo aí, né? E não sei, talvez pode chegar. É uma mais atribulada, mais animada. Eu estou percebendo, mais animado que a leishmaniose. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, a gente discutir um pouquinho e compartilhar um pouquinho que a gente teve agora de conhecimento com essa epidemia, né, com esse surto, ou agora com uma epidemia de monkeypox, né, e vendo como é que essa situação da doença está se espalhando pelo país inteiro, por várias partes do mundo, e se tornando talvez uma emergência, né, em saúde pública de fundamental importância que a gente tem no controle. Antes da gente começar a falar e compartilhar a tela, é sempre importante a gente ter isso em mente, né, que se tornando um problema de saúde pública mundial, né, a partir do momento que nós temos aumento de número de casos, certamente a gente vai ter o aparecimento de casos mais graves, de complicações relacionadas a essas doenças, como sempre fala, mas é uma doença leve. Não, não é bem isso, né? A gente já teve óbitos relacionados à doença e complicações estão advindo como sequelas do monkeypox, né? E talvez, como na Covid, a gente vai aprender muito ainda, e talvez tem muita coisa ainda para a gente aprender. Certamente, inúmeras respostas, inúmeras perguntas, questionamentos, nós não teremos respostas pela atual fase de conhecimento mundial que a gente tem a respeito do monkeypox. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Vamos ver se está aparecendo. Está aparecendo, né? Aparecendo, entrou já. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as manifestações clínicas da monkeypox, mas antes de a gente entrar propriamente nas manifestações clínicas, uma coisa interessante em termos da nomenclatura, né? O pessoal falando muito varíola do macaco, mas hoje está uma tendência a se chamar monkeypox, para a gente evitar o risco de que os macacos sejam mortos, né, por conta do risco de transmissão
do monkeypox. A gente sabe que, na verdade, o macaco ele é um hospedeiro ocidental como o homem, né? E tem outros hospedeiros mais importantes de transmissão do monkeypox quando a gente tinha lá na África, mais restrito à África, né? E hoje, com esses surtos ocorrendo na Europa e nas Américas, a gente vê que a transmissão da doença não está relacionado ao macaco, nem tampouco somente aos animais que eram vetores, né, desse vírus, mas hoje a transmissão interhumana, que é de fundamental importância para a ocorrência do surto atual dessa doença do monkeypox. Então, é interessante ver como é que está a situação hoje da monkeypox, né, no mundo, né? Então, a partir de maio, né, os números de casos começaram a crescer. Em junho, né, na região da Europa e na região do Mediterrâneo, né? E hoje a gente tem um aumento progressivo de número de casos de monkeypox em vários países da Europa e também da região das Américas, como a gente começa a ver o aumento de número de casos a partir de junho, de julho e numa crescente no mês de agosto. Então, esses dados são da Organização Mundial da Saúde, só mostrando que se a gente traça uma linha aqui, uma linha de tendência, a gente vê que a gente tem uma linha de tendência crescente, né, de número de casos de monkeypox no mundo inteiro, né? E a gente vê que, na verdade, como é que o monkeypox está distribuído. Então, hoje, esses países são países que têm maior concentração de casos de número de monkeypox, onde tem esse azul um pouco mais escuro, é onde a gente tem mais de 1.000 casos já reportados de monkeypox, né? Então, nós aqui no Brasil estamos também dentro dessa situação de mais de 1.000 casos de monkeypox reportados à Organização Mundial da Saúde, os Estados Unidos, Canadá, vários países da Europa, né? No Reino Unido, a ocorrência aumentando de número de casos de monkeypox. Em outras regiões, né, na África e alguns países também das Américas, a gente tem ainda um número de casos menor, entre 500 a 1.000 casos. Mas a tendência pelo espalhamento dessa doença é que a gente tem um aumento progressivo de número de casos de monkeypox em vários países, em várias regiões. E é muito interessante essa figura aqui, né, mostrando como é que foi a possível disseminação, né, o espalhamento da doença no mundo. Então, antes era uma doença restrita ao continente africano, né? E depois o que a gente começou a ver foi que essa doença se espalhou para outras regiões. Então, inicialmente, teve um surto de monkeypox nos Estados Unidos em 2003 e provavelmente isso foi levado através de animais que foram da África em navios para essa região dos Estados Unidos. Então, foi um primeiro surto que foi contido aqui nos Estados Unidos, né? Contato do homem com esses animais e eventualmente houve essa ocorrência da transmissão de monkeypox. E no surto atual, que se acha que, na verdade, provavelmente o caso índice foi a partir de uma viagem de uma pessoa do Reino Unido, né, que foi para a África e voltou, provavelmente por via aérea, e trouxe o monkeypox. E a partir daí a gente já sabe a história, né, de como essa doença progrediu nos vários países da Europa. Se a gente pudesse traçar uma outra linha aqui, né, nesse mapa, a gente poderia ver a introdução aqui no Brasil, que foi a partir de casos de pessoas que viajaram para a Europa a turismo e voltaram, né, infectados, e aí houve a ocorrência da transmissão autóctone aqui no Brasil, como a gente tem agora. Quer dizer, a gente já tem transmissão doméstica de monkeypox no Brasil, não é mais aquela história epidemiológica, será que o paciente viajou e foi para alguma região e trouxe? Não. Hoje a transmissão interna, doméstica, e vários estados do Brasil têm ocorrência de monkeypox. Logicamente, quando a gente olha dentro do nosso país, existem alguns estados que têm maior número de casos, como, por exemplo, o estado de São Paulo. Então, só para a gente traçar um paralelo, né, daquela apresentação que a gente fez aqui, acho que dia 12 de julho, né, mais ou menos como é que estava a situação do mundo naquele período e como é que está hoje. Então, naquele período, a gente tinha 7.213 casos reportados, né, de monkeypox à OMS. Hoje tem 41.000 casos, 664, que são os casos reportados, confirmados de monkeypox. Aqui a gente não está falando de casos suspeitos ou casos que estão em investigação. Na Europa, a gente viu um aumento de quase 6.000 casos para mais de 20.000 casos. Nas Américas, de 1.000 para mais de 20.000 casos. Né? Na África, um aumento de 35 para 404. E na Oceania, de 17 para 121 casos. Quer dizer, mostrando que
o monkeypox está espalhado praticamente em todos os continentes, mas principalmente com o aumento expressivo de casos na Europa e nas Américas. No Brasil, né, naquele período, a gente tinha 106 casos reportados, né, confirmados de monkeypox. Hoje são 3.450 casos. Provavelmente esse número é maior ainda, até porque quando a gente acessa hoje as páginas do monkeypox do Ministério da Saúde, está um pouco restrita por conta do período eleitoral. No estado de São Paulo, a gente tinha naquela época 98 casos, hoje são 1.501 casos reportados até o dia 5 de agosto. E no Emílio Ribas, que foi um dos centros primeiros de referência de atendimento de monkeypox, onde foi descrito o primeiro caso de monkeypox no Brasil, nós tivemos 61 casos naquela época confirmados, e agora, confirmados até o dia 12/8, 602 casos de monkeypox. É interessante só fazer uma pontuação aqui para vocês, que aqui no Emílio Ribas a gente começou a diminuir recentemente o número de casos que procuram no pronto-socorro, mas talvez isso não foi por diminuição de número de casos, de transmissão de número de casos do estado de São Paulo, né? Mas talvez porque outros centros começaram a fazer atendimento, como o CRTA, outros centros da prefeitura que foram treinados também para fazer atendimento e diagnóstico de monkeypox. Então, isso necessariamente houve uma diluição de número de casos, por isso que talvez a procura tenha sido reduzida no Emílio Ribas, mas a gente ainda tem que a gente tinha uma média de 40, 50 casos que procuravam por dia, hoje uma média de 12, 15 casos por dia que procuram com suspeita. Isso provavelmente é em decorrência dessa maior descentralização de atendimento de casos suspeitos de monkeypox. Com relação às características demográficas, né, dessas pessoas que têm monkeypox no Brasil, a gente vê que a grande maioria está numa faixa etária de 20 a 39 anos de idade, né? Logicamente, a gente já tem descrição aqui, um período de até 2/7/2022. Eu procurei dados atualizados do Ministério, não consegui encontrar. Já tinham pessoas acima de 50 anos de idade, de 40 a 49 anos de idade, mas não tinha relatos de crianças, do que a gente já sabe que hoje tem relatos de ocorrência de crianças no Brasil de monkeypox. Com relação à raça, né, e cor, o que a gente vê é um predomínio na raça branca, né? Naquela época a gente tinha descrição mais ou menos de 37 casos, na raça branca, 9 na parda, 9 na preta, 6 ignorado, 14 que não foram preenchidos os dados estavam em branco, né? Mas uma prevalência da ocorrência de monkeypox em pessoas do sexo masculino, brancas, né? Na faixa etária de 20 a 40 anos de idade, principalmente. Então, isso era a característica demográfica que a gente tinha. E o que a gente tem de dados atuais do Emílio Ribas, desses 602 casos, né? A gente tem que a maioria ocorre no sexo masculino, 99,5% dos casos confirmados no Emílio Ribas são do sexo masculino, 0,5%, 3 casos do sexo feminino. Ainda há a raça branca com maior número de casos, 54%, seguida pela parda por 19,9% de casos. Aquela mesma coisa, né, a falta de preenchimento deixa em torno de 20% sem a gente ter informação a respeito da raça. Com relação ao município de residência, lá que a gente tem atendido, a maioria é do município de São Paulo, mas tem pacientes de outros municípios que procuram. Histórias de viagem recentes, isso aqui é muito interessante, porque isso mudou, né? A gente tinha anteriormente, no início do surto, pessoas que tinham viajado para outros países e que voltaram com monkeypox, né? Hoje, a gente tem 5,6% dos casos foram que viajaram recentemente para regiões que havia inicialmente transmissão de monkeypox, mas hoje a gente vê que a grande maioria é de casos autóctones do município de São Paulo, do estado de São Paulo. Quando a gente vai olhar para o comportamento sexual, né, a gente vê que a maioria são homens que fazem sexo com homens, 56,8%, só que tem um percentual aqui de ignorados de 40%, que, pelas características que a gente tem visto de atendimento, são também a grande maioria de homens que fazem sexo com homens. Então, prova isso, o nosso percentual está em mais de 90%, né, de homens que fazem sexo com homens, que adquirem, se infectam e desenvolvem monkeypox.
E uma coisa interessante é que a gente vê que 23% dessas pessoas, desses pacientes que tiveram diagnóstico de monkeypox, tinham múltiplos parceiros sexuais. Um dado que não está muito referendado aqui, mas a gente está começando a levantar essa informação agora, é justamente pessoas que estão tomando profilaxia pré-exposição para HIV, o que a gente chama de PrEP, e pessoas que têm HIV e que estão tomando antirretroviral regularmente, né? Então, a gente está vendo uma prevalência um pouco alta também nessa população, provavelmente pela a ausência de proteção durante a relação sexual, né? Por estar se protegendo contra o HIV, mas fica vulnerável a outras infecções sexualmente transmissíveis. Quando a gente vê agora aqui no Emílio a característica da faixa etária, né? Então a gente também está representando mais ou menos o que a gente viu e os dados que tem do Ministério da Saúde. A maioria entre 20 e 39 anos de idade, né? Que mais de 70% dos pacientes estão nessa faixa etária, né? Um número pequeno de casos em 60 anos ou mais, e 50 a 49 anos de idade, 4,5. Né? Então, é uma doença que está um pouco se espalhando. Lá no Emílio nós não temos diagnóstico em crianças, tá? Porque lá não faz atendimento de crianças, tem outros hospitais que fazem atendimento de crianças, mas o número de casos que já procuraram com suspeita de monkeypox é muito pequeno. Cabe ressaltar também que uma coisa é que agora também estão caminhando muitos casos com qualquer lesão como suspeita de monkeypox. E muitos dos casos não são monkeypox, um percentual de outras doenças que fazem um diagnóstico diferencial como monkeypox. Então, desde a descrição do primeiro caso, né, de monkeypox no Brasil, né, o sequenciamento, né, que foi feito em colaboração aqui com o IMT, com a Camila, com a Esté, com o pessoal lá do Emílio Ribas, esse primeiro caso, que foi o primeiro caso descrito de monkeypox e confirmado por sequenciamento aqui no IMT, era de um paciente, né, que era o paciente que tinha vindo de uma viagem da Europa, onde ele estava a turismo, né, e ele começou a apresentar essas manifestações clínicas, que é a linha do tempo, né, no primeiro dia ele tinha essa queixa de prurido e queimação em glande, depois 2 lesões vesiculares, já no terceiro dia ele já tinha sintomas gerais de febre e cefaleia, né? Tinha um rush vesicular em tronco e membros e face, já no 8º dia, já com úlcera peniana com crochas necróticas e um rash pleomórfico e com uma lesão em orofaringe apresentando já linfadenomegalia. No 12º dia, as lesões eram ulcerativas, né? Principalmente já em sulco bálamo pré-pulcial. Aqui foi diagnosticada uma infecção secundária, que é uma complicação que a gente tem visto hoje com mais frequência em pacientes com monkeypox. No 16º dia, houve um aumento do tamanho e profundidade dessa úlcera e aparecimento de novas lesões. Esse paciente chegou a ter mais de 70 lesões, né, até o 18º dia. Depois ele começou a ter um rush de distribuição centrífuga. No 20º dia, ele já tinha reptilização das lesões, né, melhora importante das lesões penianas. Esse paciente foi de alta, foi acompanhado posteriormente com cicatrização das lesões. Então, essas eram as manifestações clínicas que esse paciente tinha, né? Inicialmente, ele passou em outro serviço que não foi feita a suspeita diagnóstica de monkeypox, foi feito diagnóstico de outras doenças, né, que fazem diagnóstico diferencial com monkeypox. Isso, logicamente, é o primeiro caso que está vendo, então as pessoas têm dificuldade em fazer o reconhecimento da manifestação clínica e da doença. Então, esse paciente tinha essas lesões umbilicadas, né, aqui, que a gente faz diagnóstico diferencial com herpes, com outras doenças que causam essas manifestações clínicas, como, por exemplo, com molusco contagioso, e tinha uma lesão em orofaringe. Esse paciente apresentou essa lesão peniana, né, uma lesão com essa úlcera necrótica, né, com fundo necrótico, né, e esse paciente ele começou a evoluir com melhora das lesões até no momento da alta. Então, isso é uma característica interessante desse surto de monkeypox, que é a presença de grande quantidade de lesões genitais. Nesse paciente, a gente acabou fazendo uma biópsia da lesão, né, e foi avaliar a histopatologia. O que a gente viu, na verdade, foi um destacamento das camadas superficiais da epiderme, né, numa bolha, formando uma bolha, né, com neutrófilos e mononucleares na transição epidermodérmica, né. Um aspecto citopático, né,
das células da camada espinhosa, algumas já com hipercromasia, né, com núcleo, né, e aro claro ao redor, o citoplasma claro com aspectos de vidro despolido, né, isso é uma descrição dos patologistas lá do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e aqui raras estruturas eosinofílicas, né, em região paranuclear, que provavelmente são inclusões virais que eles descrevem. Esse paciente a gente mandou para a cultura, né, aqui a Lucy, aqui do laboratório de virologia aqui do Instituto de Medicina Tropical, fez a cultura desse vírus em células velho e viu o efeito citopático desse vírus, e ao mesmo tempo a gente tinha mandado para a microscopia eletrônica do Instituto Adolfo Lutz, onde eles fizeram a microscopia eletrônica e fizeram a detecção das partículas virais. Então, o que a gente estava em frente a uma nova doença para nós aqui no Brasil, né, já que tinha descrição de monkeypox aqui no Brasil, então isso a gente conseguiu ver uma descrição bem completa, né, desde as manifestações clínicas, confirmando que era o monkeypox por sequenciamento, vendo o efeito citopático nele em cultura de células e vendo a estrutura viral por microscopia eletrônica. Então, o que a gente tem visto, na verdade, são essas características clínicas, né, que são características clínicas que são muito, às vezes, já muito semelhantes ao que a gente vem descrevendo na Europa e na América, mas às vezes um pouco diferente do que se conhecia, né, das características clínicas epidemiológicas do monkeypox na ocorrência na África. Então, esses são dados da República Democrática do Congo, né, dados demográficos e de exposição, né, isso aqui é muito interessante porque mantendo aqui uma característica de uma prevalência no sexo masculino, mas com sexo feminino também, com grande número de casos, né? Então, esses pacientes tinham várias exposições, né, familiares, né, de risco de adquirir o monkeypox, né? Esses pacientes tinham várias fontes de risco de infecção por monkeypox, tanto é que a maioria, muitos deles tinham múltiplas exposições, quer dizer, vários riscos de transmissão. Mas o contato íntimo sexual, aquela coisa, não era uma coisa tão prevalente como a gente vê no surto atual. Quando ele descreve as manifestações clínicas, são um pouco semelhantes ao que a gente tem descrito no surto atual, né? Menos a presença de grande quantidade de lesões genitais, né? Então, sintomas clínicos como rush, mal-estar, dor de garganta, adenomegalia, é uma coisa também que era frequente no surto de ocorrência na África, com sinais clínicos com lesões de pele, bem características, né? Linfadenopatia, lesões em boca e garganta, né? Alguns com hepatosplenomegalia, mostrando provavelmente uma disseminação da doença, e algumas com risco de sangramento. Então, esse conjunto de manifestações clínicas, tanto de sintomas quanto de sinais, né? Se a gente olhar somente aqui para os sinais clínicos, eles são muito semelhantes a várias doenças, né? Então, isso às vezes retardava um pouco o diagnóstico quando da ocorrência dos primeiros casos. E as lesões de pele, com as características que a gente vê hoje, quer dizer, hoje a gente já está mais familiarizado com o monkeypox, né? E aí a gente começa a entender um pouco mais a respeito da manifestação clínica dessa doença. Então, isso era o que a gente tinha de descrição das manifestações clínicas na República Democrática do Congo. E muito interessante, né, vendo aqui, né, a evolução no tempo, né, do aparecimento de lesões. Então, por volta do 5º até o 12º dia, né, a gente tinha grande concentração de lesões, né, e localizações em diferentes regiões do corpo, mas predominando, por exemplo, nos membros inferiores, nas pernas, né, ou na cabeça, né, mas isso depois, com o passar do tempo, de dias após o início da lesão, né, essa lesão foi regredindo progressivamente até o 25º dia de doença. Então, às vezes é uma doença que pode ser um pouco mais prolongada, né? Não é uma doença, tem hoje, acabou com 15 dias, não tem mais. Não, às vezes pode se prolongar um pouquinho mais, né? E a gente tendo ocorrência de manifestações clínicas até um pouco mais tardiamente. E lá na República Democrática do Congo, eles fazem uma classificação das lesões, a gente vê a ocorrência em crianças, né? Então, linfadenopatia estava presente em 90%
dos casos lá de monkeypox na República Democrática do Congo, onde tinha a ocorrência do surto primário, né? E a gente vendo assim pacientes com lesões, com grande quantidade de lesões, a gente podendo classificar como lesões severas, né? Disseminando pelo corpo inteiro, né? Uma classificação que eles chamavam de média, né, de gravidade, né, e com sintomas iniciais, poucas manifestações clínicas. Então, em criança, lá era uma coisa muito frequente de ter uma grande quantidade de lesões. Quer dizer, esse paciente nosso que a gente mostrou inicialmente tinha mais de 70 lesões de monkeypox, né? Em adultos também a manifestação pode ser uma manifestação também de maior gravidade, né, com várias lesões, mas a gente olha para o aspecto clínico do paciente, ele está no aspecto clínico, no geral, bom, né? Não é um paciente toxemiado com tanta gravidade, mas com múltiplas lesões, quer dizer, isso aqui fonte de infecção e a facilidade de transmissão e mantendo a cadeia de transmissão no ambiente, no peridomicílio, no domicílio, em áreas em que ele pode conviver com outras pessoas. Então, pode ter uma extensão muito grande de lesões de monkeypox, né? Na Nigéria, eles fizeram um levantamento bem interessante sobre a evolução de casos de 2017 até 2022, né? E anteriormente tinham 88 casos e agora estão com 23 casos confirmados em 2022, né? Então, isso é muito interessante porque a gente vê que parece que lá não teve esse impacto tão grande, né, de casos de monkeypox agora, como teve na Europa e nas Américas em 2022, tanto é que na África a gente não teve um aumento tão absurdo de número de casos em decorrência da situação atual de monkeypox no mundo. A Nigéria também predomina no sexo masculino, mas o sexo feminino também, como a ocorrência, né? Isso aqui já em junho de 2022, mudando um pouquinho mais essas características, né, de prevalência de sexo, né? Aqui, antes de junho de 2022, né, prevalente mais no sexo masculino em várias faixas etárias, mas a gente vendo também no sexo feminino, a gente vendo uma coisa muito interessante, essa diminuição praticamente de casos, principalmente no sexo feminino, de 0 a 10 anos de idade. Mostrando que talvez também lá está tendo um pouco de mudança nesse comportamento epidemiológico, talvez não no número de casos, mas epidemiológico do monkeypox, né? Com relação aos casos confirmados por idade e sexo na Nigéria, a gente vê sexo masculino e feminino, então parece um pouquinho diferente do que a gente vê, né, aqui no Brasil, que eu mostrei para vocês, né? Então a gente tem uma ocorrência muito... A faixa etária parece mais uma coisa que chama muita atenção, a prevalência no sexo feminino, muito mais do que a gente vê aqui no Brasil. E as manifestações clínicas, né? Rush em 100% dos casos, febre associada, cefaleia, linfadenopatia, né? Em 70 e poucos por cento dos casos que eles viam, e alguns outros sinais, como, por exemplo, vômito, diarreia, tosse, lesões ulceradas de cavidade oral, né? Em torno de 35% aqui, a gente não... talvez vai começar a ver um pouco mais, né? A gente vai até agora começar um trabalho junto com o professor Paulo Braz para a gente avaliar a manifestação de lesões em cavidade oral em pacientes com monkeypox. Acho que é uma coisa, talvez a gente vai ter informações novas e mais interessantes, né? Com relação ao surto que ocorria na República Centro-Africana, né? As características epidemiológicas também a gente vê aqui interessante, né? Muita prevalência no sexo feminino, mais do que no sexo masculino, né? Uma média de idade de 15 anos de idade, né? Isso aqui é uma coisa que chama bastante atenção, que é muito diferente do surto atual que a gente tem de monkeypox, né? Então, com relação às manifestações clínicas, o rush cutâneo e a febre prevalecem, mas aqui tinha muita lesão genital, né? Nessa descrição de caso da República Centro-Africana, né? Isso também muda um pouquinho essa característica dentro dos próprios países na África. A gente vê que tem uma característica também um pouco diferente entre a ocorrência do monkeypox, seja em relação ao sexo, seja em relação a um pouco de manifestações clínicas, apesar de rush ser uma coisa muito frequente nessa população. Com relação aos dados atuais, né, dos primeiros
casos que foram descritos. Então, eu sei que esses foram os 4 primeiros casos descritos na Itália, né, em relação à ocorrência de monkeypox no surto atual, todos do sexo masculino, né, a faixa etária a gente vê dentro dos 30 anos de idade, homens que fazem sexo com homem, alguns que tinham doenças outras prévias, né, infecções sexualmente transmissíveis, alguns tomando com HIV, tomando antirretroviral, outros que estavam tomando PrEP, tá? Mas estava tomando antirretroviral, então se expunha mais, né? Com exposição sexual. Então, isso começou a alertar também para a ocorrência de monkeypox nessa população, quer dizer, homens que fazem sexo com homem, e aqui chama a atenção da coisa de ter múltiplos parceiros, né? Com contato mais íntimo, né? E com risco maior de ocorrência da doença. Então, lesão genital é uma coisa que chama bastante atenção, todos os casos praticamente com lesão em área genital e em região anal. Então, isso mostrando que a doença está tendo um outro comportamento, né, nesse surto atual, nessa forma de transmissão. Quando a gente avalia agora os nossos casos aqui do Emílio Ribas, os 602 casos, em relação às manifestações clínicas, então a gente vê que febre, menos de 50% dos casos, né? Adenomegalia, em torno de 34% dos casos, mialgia, em questão de sintomas, né? Fraqueza, cefaleia, né? Uma doença que um pouco dá pouca toxemia, e dor em dorso, né? Então, isso são os sintomas mais frequentes que a gente tem visto nessa casuística de 102 casos confirmados aqui do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Essa fonte é do Serviço de Vigilância Epidemiológica da instituição. E quando a gente vê as lesões em relação aos dados relativos aos casos confirmados, o que a gente via era muita lesão cutânea, né? A maioria eram vesículas, né? Pústulas também, ocorrência, a presença de crostas, de pápulas e de máculas, mas chama bastante atenção a presença de lesões cutâneas com características, às vezes, diferentes, mas predominando a característica vesicular dessa manifestação clínica do monkeypox. Recentemente saiu um trabalho bem interessante, que eles viram dos 181 pacientes que foi da Espanha, né, fizeram um estudo observacional prospectivo. O que eles viram, a prevalência maior é no sexo masculino, né, 97% no sexo masculino, com relação à etnia, a maioria eram hispânicos, né, 44%, mas da América Central e da América do Sul, 45% também, ali, meio a meio, né, os dois, né, e de outras etnias. Em relação à orientação sexual, né, isso é muito interessante o que eles têm mostrado, e reafirmando talvez o que se tenha de confirmação, né, aqui no Brasil, né? A maioria eram homens que faziam sexo com outros homens, né, 92% dos casos, homens que faziam sexo com mulheres, 5% dos casos, e mulheres que faziam sexo com homem, 3% dos casos. Chama a atenção isso aqui, né? 18% tinha uma história de vacinação para a varíola, né? Então, isso é uma discussão bem interessante, que parece que a varíola protege 85% dos casos, esses estudos que eles têm da África, mas do surto atual a gente ainda não tem essa base para ter essa afirmação, né? E chama a atenção que 40% dos pacientes eram HIV positivos, alguns em uso regular de profilaxia, de tratamento para HIV, né? A grande maioria, que tinham relação sexual com seu parceiro, que tinha monkeypox, né? 26% dos casos, outros que tinham viagens para outras áreas ou para participar de eventos, né, que aí vieram contaminados, né? Com relação ao número de parceiros sexuais, nos últimos 14 dias, a gente vê que a média era de 2 parceiros, né? E quando se falava em 3 meses, a média de 6 a 5 parceiros. Então, se tinha história de infecção sexualmente transmissível nos últimos 12 meses, né? Quem referia, né? 55% dos casos referiu, né? E é muito interessante a gente começar a perceber que existe esse risco de transmissão, principalmente quando você aumenta a sua exposição, né, com múltiplos parceiros ou parceiras, né, que você corre o maior risco de ter infecção por monkeypox. Então, quando a gente olha em relação aos achados clínicos dessa população lá da Espanha,
lesão genital, 55%, perianal, 36%, úlcera oral, 25%, e perioral, 28%. Quer dizer, os sinais clínicos se parecem com os que a gente tem descrito na literatura, né, de febre, às vezes, cefaleia, a linfadenopatia, que pode estar presente, né, em 85% dos casos, como eles descrevem aqui, e um pleomorfismo de relesão, mas aqui a pústula sendo mais frequente nessa casuística que eles viram aqui na Espanha. Então, isso aqui é a descrição dos casos que eles têm, né, de lesão perional, lesão de língua, lesão de mãos, abdômen, tórax, né, lesão de face, lesão de cavidade oral e lesão genital. Quer dizer, um espectro amplo de manifestação clínica em localizações variadas do monkeypox. Com relação às características clínicas aqui no Brasil, né, a erupção cutânea era frequente, né, a adenomegalia também, né, esse número é muito restrito de casos, né, a gente tem mais ou menos uma média de 80 casos que foram avaliados até naquele período, né, como eu falei para vocês, que a gente não tem essa informação um pouco mais completa, né, mas adenomegalia e febre. Então, muito semelhante ao que se tem descrito na literatura, né, por isso que eu trouxe aquele slide anterior que saiu recente agora do grupo da Espanha, né, mas mostrando que tem essa característica muito semelhante aqui nas Américas, o que tem na Europa. Quando a gente começou a olhar se tem algumas diferenças clínicas em relação ao que se conhecia do monkeypox antes de 2022, principalmente localizado na África, e com o surto atual, né, o que a gente via muito, com o risco de infecção lá, tem muito contato com animais infectados, mas, logicamente, com pessoas infectadas na mesma residência, né? Faixa etária e sexo, a gente vê muito em crianças, né? Adultos jovens, né? Sexo masculino prevalecendo um pouco sobre o sexo feminino, mas com uma prevalência em determinados países no sexo feminino, né? Como na República Centro-Africana. A região geográfica ocorrendo basicamente na África, né? E as manifestações clínicas com adenomegalia, febre, o rush cutâneo bimodal e as lesões genitais pouco frequente. No surto atual, o que a gente tem visto é o contato com pessoas infectadas, a maioria homens que fazem sexo com homem, adultos jovens do sexo masculino, 90 e poucos % dos casos, é isso que a gente está descrevendo em todas as regiões, né? Europa e América são as principais regiões geográficas onde tem a ocorrência do surto atual de monkeypox, e a gente vê um pleomorfismo de lesão com adenomegalia, mas prevalecendo também uma vesícula, prevalecendo também a ocorrência dessas lesões em regiões genitais e regiões perianais, né? Então, é uma doença que, inicialmente, ela pode ser branda, tendo uma limitação. Os pacientes têm se queixado muito de dor no local da lesão, isso é uma queixa comum que está fazendo com que os pacientes retornem à instituição para procurar tratamento para essa queixa da dor, né? Porque às vezes é muito intensa, e aqui a gente pode ver que ela pode ter algumas complicações, sim, do monkeypox, né? Como, por exemplo, nessas descrições da África, dermatite secundária, queratite de olho, né? A calcificação de lesões oculares, ou edema importante e uma linfadenomegalia bastante distribuída. Não só essas ocorrências que a gente tem visto no surto que ocorre na África, mas no surto atual, a gente está vendo também a ocorrência de outras complicações, né? Então, isso a gente tem que ficar de olho como é que essa doença vai se comportar com o aumento de número de casos e manifestações as mais variadas possíveis que possam ter. Então, por exemplo, morte fetal, né, devido à infecção materna por monkeypox, a descrição aqui na República Democrática do Congo, de 4 casos de aborto espontâneo em 5 mulheres que tiveram monkeypox. Então, isso pode ser uma relação que a gente possa ter de aborto espontâneo secundário à infecção materna por monkeypox, né? Isso a gente tem que ficar de olho, né, que é uma população de vulnerabilidade, talvez desenvolver doença mais grave, a gente não sabe ao certo em gestantes, mas com risco de abortamento, ou no futuro, quem sabe, a gente vai ver algumas outras alterações fetais, ou já nascendo com lesão disseminada, né, ou então apresentando algumas outras complicações que nós não sabemos até o momento quais são elas, né? Desse surto atual,
descrito na Espanha. As principais complicações que eles tinham foi proctite, 25% dos casos, tonsilite em 10%. Uma coisa que está chamando muita atenção é edema peniano, a gente também tem visto isso com mais frequência, né? A presença de edema peniano. Infecções bacterianas secundárias associadas a exantema. Então, isso é uma coisa que a gente está aprendendo a ver com o surto atual. E uma coisa que a gente tem discutido um pouquinho, às vezes, esses pacientes fazem um edema peniano tão intenso que parece uma manifestação de uma parafimose, que às vezes a gente necessita de avaliação de um profissional ou outro, né? Um urologista especializado para fazer essas avaliações. Até já recentemente atendi um paciente que tinha diagnóstico de monkeypox, evoluiu com edema peniano intenso e estava com um pouco de dificuldade de urinar, né? Uma retenção urinária pela compressão, pelo edema importante que ele estava fazendo. Então, são complicações que a gente pode começar a detectar nessa população, né? E isso aqui eu achei muito interessante, um artigo super novo que saiu recentemente no Journal of Neurology a respeito de complicações neuroinvasivas do monkeypox, né? No modelo experimental, mostrando que o monkeypox ele pode invadir, pode fazer uma neuroinvasão, acometer várias células, né? Induzir apoptose no macrófago, liberando essas partículas virais que podem infectar outras células do sistema nervoso central, né? E como manifestações neurológicas, né? Cefaleia, mialgia, né? Fadiga, alterações de consciência, vômitos, né? Isso que a gente que já tem sido relatados, né, em pacientes com infecção pelo vírus monkeypox. Então, isso é muito interessante, a gente começar a ficar de olho também nessas possíveis alterações neurológicas. Tem relato agora de 2 casos nos Estados Unidos de pacientes que tiveram complicações neurológicas e morreram com monkeypox. Então, são coisas que a gente também tem que ter um outro olhar, não só o olhar da lesão cutânea, né, da lesão genital, mas está enxergando que essa pode ser uma doença sistêmica, com outros comprometimentos, não só aqui, como na suposição dessas manifestações neurológicas, sendo uma doença com neuroinvasão, mas também podendo ter o risco de comprometimento de outros órgãos, pulmão. Então, a gente tem que ficar muito de olho para tentar entender e identificar os sintomas e os sinais e ver se isso não está relacionado propriamente com o monkeypox, né? E a gente começa a ter algumas outras interações, né, do monkeypox. Então, aqui, para não dizer que não falei das flores, né, a gente vê aqui a primeira descrição de um caso, né, que foi publicado no Journal of Infection, agora em agosto, né, um paciente que fez tripla infecção, né, infecção por SARS-CoV-2, infecção por monkeypox e por HIV. Então, isso aqui é a linha do tempo, né? Esse paciente começou a ter manifestação de crosta, de pústulas, de vesículas, de rastro, linfadenopatia, tendo febre, né? Esse paciente teve o início dos sintomas aqui, mas ele tinha viajado para a Espanha, ele voltou com o início dia 20 de junho, dia 29 de junho, ele começou a ter esses sintomas, né? O início dos sintomas. Em julho, dia 2 de julho, ele teve um swab positivo para SARS-CoV-2. Em 6 de junho, ele teve um swab positivo para monkeypox, né? Foi genotipado SARS-CoV-2, né? A Omicron BA5.1, e diagnosticado infecção pelo HIV. Posteriormente, esse paciente foi feito novo swab, depois, no dia 13, para SARS-CoV-2 já estava negativo, né? E no dia 19 de julho ele já tinha um swab positivo em orofaringe para o vírus monkeypox. Então, mostrando que a gente pode começar a ter a combinação de infecções, ou as co-infecções, né? A associação de infecções virais diferentes, né? 2 que por contato próximo, né? O SARS-CoV-2 e o monkeypox. O HIV é muito relacionado à infecção como uma infecção sexualmente transmissível, né? O monkeypox hoje com essa discussão também. Então, quer dizer, a gente pode começar a ver talvez outras manifestações, né, advindas dessas co-infecções, talvez com maior gravidade do monkeypox, quando co-infectado com SARS-CoV-2 ou com HIV. Isso é uma coisa que a gente vai entender um pouco mais em relação a isso, se isso vier a ocorrer no futuro, que a gente espera que não ocorra, né? O outro problema que nós temos agora com o monkeypox é a evidência da transmissão de humano para cachorro,
né? Isso é a descrição do primeiro caso que foi confirmado, está publicado no Lancet, agora 27 de agosto, né? A publicação saindo, mas já está disponível, né? E quando eles viram, era um casal de homens que faziam sexo com homem, que tinham monkeypox, né? E o pet deles, o cachorro dele, também desenvolveu lesão. Eles acabaram sequenciando os vírus dos três, né? E a sequência era idêntica. Então, assim, comprovando que os animais domésticos, principalmente o cão, pela proximidade com os humanos doentes, eles podem, sim, adquirir o monkeypox. No entanto, nós não sabemos qual seria o papel desse cachorro, né? Numa manutenção, num ciclo de transmissão intradomiciliar, ou virando o One Health, uma doença de saúde única. Isso a gente não tem essa informação. Então, isso aqui é um relato de casos, né? Parece que no Brasil tem descrição também de um caso já de monkeypox infectando cão, né? Que era de uma pessoa que tinha monkeypox. Então, a gente tem que começar a ficar de olho não só nesse espalhamento interhumano, mas também perceber que algumas outras fontes de infecção podem ocorrer, como, por exemplo, os animais domésticos. Isso nós sabemos ainda, mas que a comprovação de que eles podem se infectar a partir de uma pessoa, né, que tá com monkeypox, isso certamente já foi comprovado, mas isso é um alerta para todos nós. É importante a gente também pensar no diagnóstico diferencial, né, do monkeypox em relação às manifestações clínicas. Eles têm enviado alguns pacientes por Emílio Ribas com suspeita de monkeypox, né, que às vezes é uma varicela zoster, né, ou a varicela ou catapora, ou um herpes zoster, né, ou pode ser um herpes simples. Às vezes as lesões podem parecer, mas tem umas diferenças importantes em relação às lesões, mas uma lesão impetigoide pode ser semelhante. A gente já viu casos recentes lá no Emílio que foram encaminhados como suspeita de monkeypox, mas na verdade não era sífilis ou era impetigo, um menino que era um menino de 14 anos, que a gente até exaustivamente foi tentar tirar a história dele, alguma epidemiológica dele, mas ele era não tinha atividade sexual, ficava em casa, ia para a escola e voltava, e na verdade o que ele tinha era um impetigo, né? E não era monkeypox, mas mandaram como monkeypox, né? Diagnóstico diferencial com sífilis, como eu falei anteriormente para vocês, né? Molusco contagioso, que a lesão parece bastante, só que a lesão do molusco contagioso é um pouco mais dura. Aqui a gente, no monkeypox, vai ter muita vesícula e vai ter pústula, né? Mas a gente pode ver que em outras doenças, como, por exemplo, no herpes, a gente pode ter essa manifestação clínica. Então, é importante também a gente não ficar achando que toda doença é monkeypox, toda lesão é monkeypox, né? E descartar, e não perceber que outras doenças podem estar ocorrendo, como, por exemplo, o herpes, a sífilis, né? Principalmente essas doenças que estão muito relacionadas com intercurso sexual, as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar bastante de olho. Então, essa lesão ulcerada, né, que a gente vê na sífilis, né, pode ter no monkeypox. Na sífilis, a gente vê que é uma lesão indolor. O herpes também pode fazer uma lesão indolor, né? No monkeypox tem uma característica da lesão um pouco mais diferenciada, mas também poderia ter comprometimento somente de lesão peniana. Então, só para a gente ter uma ideia, né, isso que a gente tinha de exames realizados em junho, de 22 a 31 de junho, lá no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, né? O que nós temos o que nós tínhamos aqui foram 371 casos confirmados de 1º a 30 de julho, e agora em agosto, de 1 a 12 de agosto, 218 casos. Quer dizer, vendo que está um aumento progressivo de número de casos confirmados, né? Efetivamente confirmados de monkeypox. Com relação ao tratamento, né, a gente vê hoje que tem 3 drogas, mais ou menos, que estão aí, parece que tem ação, né, contra o vírus, que podem ser utilizadas, o tecovirimat e o dimsidofovir e o cidofovir, né, que o tecovirimat, ele inibe a proteína VP37 do envelope viral, né, e esses outros, o cidofovir e o brincidofovir, o brin é um derivado do cidofovir, ele inibe a DNA polimerase viral. Então, isso aqui é interessante, ainda não tem estudos
que comprovem efetivamente se traz um benefício grande em relação ao tratamento, mas já tem o uso compassionado do tecovirimat em pacientes que tinham formas graves do monkeypox, né, que foram tratados, que se beneficiaram com o uso de tecovirimat. Outra coisa é nessas situações em que você pode ter casos graves, apesar de não ter nenhum estudo, a probabilidade de você utilizar a imunoglobulina de vacina, né, a VIG, né, que parece que na verdade é pool de anticorpos, que você pode talvez reduzir o número de lesões e a gravidade da lesão, mas ainda também não tem estudos em humanos, isso não está muito referendado. Se eles deixam guardado muito para tratamento, por exemplo, de suspeitas de casos de varíola humana, que possa, porventura, ocorrer, mas é uma coisa que a gente, talvez, no futuro, a gente tenha mais informações melhores em relação ao tratamento, né? Com relação às vacinas, hoje a gente sabe que tem algumas vacinas que estão disponibilizadas, né, que parece que podem ser utilizadas como vacina para monkeypox. Está se discutindo se essas vacinas podem ser utilizadas em situações especiais ou em grupos de risco ou em grupos mais vulneráveis, como profissionais de saúde, homem que faz sexo com homem que usam profilaxia para exposição. Talvez é uma coisa que está se desenhando aí. Então, a gente tem essas vacinas, essa Jynneos e essa CAN2000, né? Fora ela, tem essas outras, a Invanex, né? Que é uma outra vacina também que é produzida, a Invamune, essa vacina do smallpox do Canadá e essa aqui é do Japão. Os estudos com monkeypox ainda não estão muito claros em relação a isso, mas essa vacina, elas têm sido utilizadas principalmente em situações para prevenir o risco de varíola humana, né? São vírus vivos atenuados, né? Com características diferentes de replicação das Jynneos para a CAN2000, né? Então, isso provavelmente a gente possa ter disponibilidade no futuro de utilizar essas vacinas. É importante a gente ressaltar que há algumas contraindicações ao uso dessas vacinas. Isso aqui é um trabalho, uma revisão que saiu agora no Drugs, recentemente, na prevenção e tratamento de monkeypox, falando sobre as contraindicações do uso da vacina da ACAN 2000 e também da Jynneos. Então, isso é bem interessante, né, porque são duas vacinas que a gente pode ter disponibilidade do uso, além delas. Aqui, eu acho que o governo estava falando de compra e ter disponibilizado da Invamex aqui para vir para o Brasil, que foi alardeado o número de um quantitativo, mas não tem nenhuma definição ainda de uso. Mas é importante, né, a gente entender a doença, né, entender que a gente pode ter doenças graves, né, que a grande maioria é leve, mas pode ter gravidade de doenças, que elas podem ter complicações, que a gente tem alguma coisa de tratamento, né, que pode ser disponibilizado em algumas situações. Acho que isso tem que ser muito bem discutido e muito bem claro, que tem algumas vacinas que parece que ajudam na proteção contra a infecção por monkeypox, ou pelo menos que diminui a forma mais grave da doença, né? Isso já tinha sido testado anteriormente em surtos, né? E uma coisa interessante é que a gente vê a diminuição. Parece que talvez a vacina da varíola que a gente tomou, quem tomou lá no passado, parece que dá uma proteção de 85%. A gente precisa entender melhor isso, né? Realmente, se a gente ainda tem produzindo anticorpos contra a vacina, né? E que nos dê uma proteção. Por exemplo, pessoas de uma faixa etária que tomaram a vacina da varíola no passado, e entender por que está, não sei se essa coisa da ocorrência maior naquela população de 20 a 39 anos de idade, não uma população maior, a gente possa ter um indicativo indireto disso, ou se, na verdade, isso está ocorrendo mais nessa população por maior exposição, por maior risco de exposição e de ocorrência de monkeypox por transmissão por contato íntimo, contato sexual. Então, existem algumas recomendações, né? O que a gente tem que tentar é prevenir para ter a ocorrência do monkeypox, e para as pessoas que desenvolveram monkeypox e que não tiveram uma doença grave, a gente também tem que ter algumas orientações no sentido que ele, no seu ambiente, ele proteja a disseminação da doença para outros
para outras pessoas do seu convívio, né? Então, as pessoas que vão tomar, que estão com monkeypox e vai para casa, é importante não coçar, né, a lesão, porque isso pode favorecer a infecção bacteriana secundária, né? Lavar bem as mãos, né? Usar álcool gel, né? Isso é importante. Nos casos de dor, ele ter medicamento para se tratar, né? Dipirona, paracetamol, outras coisas que possam ser manuseadas, né? Tomar banho, lavar bem as mãos. Tem que ter cuidado com a saúde mental, que é importante, né? A pessoa ficar em isolamento, imagina, a gente está dando isolamento em torno de 21 dias, né? Então, a gente já está saindo do isolamento de Covid, né? A pessoa entra no isolamento de monkeypox, quer dizer, tem que tomar muito cuidado também com a saúde mental, né? Então, é importante se manter conectado, falar com as outras pessoas por telefone, né? Videoconferências, chamadas, né? Fazer exercício, importante para se manter na sua atividade no dia a dia. E como proteger outras pessoas se você está no isolamento em casa, né, ou no ambiente, né? Então, é importante que, se você não pode evitar que esteja no mesmo ambiente com uma pessoa, né, é importante que a pessoa tome esse cuidado, use sempre máscara, deixe as janelas abertas, lave bem as mãos, mantenha uma proteção dessas lesões, que a gente sabe que as lesões são ricas em vírus e pode ter o risco de transmissão, evitar tocar em outras pessoas, né, para a gente não ter o risco de infectar. Então, não compartilhar, por exemplo, talheres e pratos, né, fomites, a gente tem que saber que pode ter o risco de transmissão. Saiu um trabalho agora recente mostrando que o DNA do vírus foi detectado em superfície até 30 dias depois, mas isso não quer dizer que foi detectado o vírus, tá, gente? Para a gente não ficar alardeando por aí, né? Que eu vou tocar na maçaneta ou vou tocar numa coisa, eu vou me infectar. Não, a gente sabe que o risco de contaminação é por um contato íntimo e prolongado com uma pessoa infectada. Então, a gente tem que ter cuidado com nós mesmos, quando a gente quem tiver o monkeypox, mas tem que tomar cuidado também de não espalhar essas doenças para outras pessoas que estejam no nosso convívio. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre o monkeypox. Esse aqui é o grupo que trabalhou com o monkeypox, a Cláudia e a Evelyn, que foram as médicas que viram os primeiros casos lá, junto com o pessoal do pronto-socorro do Emílio Ribas, o César e a Roseli, que são lá da patologia do Emílio Ribas, a Naomi, que é do Serviço de Microscopia Eletrônica, a Lucy Santos Vilas Boas, aqui do Laboratório de Biologia do MT, né? E a Camila Romani, que eu não coloquei aqui, me desculpe, professora Camila, né? A Roberta Figueiredo Cavalim, que fez esses dados do Serviço de Epidemiologia do Emílio Ribas, e a todo o grupo, né? Que descreveu o primeiro caso de monkeypox aqui no Brasil, né, junto com a professora Esther Sabine, com o seu grupo. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado, eu estou à disposição. Obrigada, professor, foi muito boa. Teu som nada que tenha me surpreendido, já esperava uma aula muito legal sobre esse tema, vinda de você, como tinha sido a primeira há um tempo atrás. Eu vou abrir para as perguntas. A pessoa pode abrir o microfone e já começar a falar. No meu chat não tem nada, então vocês podem ir abrindo o microfone. Camila, posso fazer uma pergunta? Claro, Expedito. Excelente apresentação, Ângelo. Eu queria fazer uma pergunta e um comentário. O comentário é o seguinte: eu estou preparando uma aula também para os alunos aqui da medicina e eu me deparei com um artigo, um artiguinho curto do grupo do CDC sobre a persistência ambiental desse vírus. E me surpreendeu esse artigo, porque foi um caso do ano passado nos Estados Unidos, ou seja, um caso não relacionado a esse surto. Era uma pessoa que viajou e eles fizeram a investigação na casa do cara 15 dias depois que o cara tinha saído da casa. E você viu isso, né? Então, foram 20 amostras em superfícies não porosas e 10 em superfícies porosas. Deu, em ambas, pela PCR, mais de 90% de positividade. E nas superfícies porosas, ou seja, em roupa, eles encontraram, das 10 amostras, 60% cresceram em cultura, ou seja, tinham vírus viáveis. Então, isso potencialmente é uma coisa
pode ser importante aí para a transmissão, né? Agora, a minha pergunta era o seguinte: essas 3 drogas que têm ação aí para o monkeypox, elas estão disponíveis no Brasil ou não? Ou ainda não? Ainda não. Que eu saiba, ainda não. Elas estão registradas no FDA, mas ainda não estão disponíveis aqui no Brasil. Pelo menos não tem referência de uso nenhum. A gente tentou, no primeiro caso que ele tinha múltiplas lesões, a gente tentou ver se conseguia alguma coisa para uso, mas a gente não teve disponibilidade, não tem disponibilidade da droga. Isso que tu colocaste, Expedito, é fundamental, é muito interessante. Assim, acho que a gente vai começar a entender um pouco mais, né, da dinâmica da transmissão quando a gente começar a ter esses estudos mais aflorados a respeito da detecção do vírus em superfícies, né, e até uma discussão da coisa de transporte público, né? Isso é uma coisa que a gente tem que, no futuro, não sei, ou já começar a pensar, a levantar essas informações. Tá se falando muito do contato íntimo prolongado com secreções ou com pessoas que tenham lesões em atividade, mas a gente tem que ficar de olho nessa extração. Eu vi esse artigo também do CDC falando nisso, que era num ambiente domiciliar. Então, isso é uma coisa que a gente certamente tem que ficar de olho desse risco de transmissão. Obrigado pela aula, doutor Ângelo. Só uma pergunta de curiosidade. A biópsia não faz parte, obviamente, da conduta diagnóstica, né? Mas vocês estão realizando a biópsia em todos os pacientes para investigação, enfim? Não, Tomás. A gente fez nesse caso especificamente, que era o primeiro caso, até uma coisa que a gente andou discutindo e conversando com o Amaro. O Amaro é um médico patologista. É meu colega. Ele é infectopatologista, né? A gente brinca, ele é infectopatologista. Conhece, né? Conheço. E uma coisa que a gente tinha visto era até porque tem uns casos de varíola lá do Emílio da década de 60 e poucos, né? Que ele já fez uma análise interessante. E aí talvez a gente estava querendo ver também nesses casos de monkeypox para a gente entender, ver se tem um pouco de diferença de manifestação na lesão em si, né? Que acho que é uma coisa super interessante. Acaba não sendo feito, Tomás, porque o diagnóstico é muito tranquilo de fazer pelo PCR da coleta da amostra, né? Talvez como uma coisa prospectiva de projeto tem condições de a gente avaliar essa parte do estudo do anatomopatológico e às vezes até um pouquinho entender um pouco de imunopatogenia na lesão, né, que a gente não entende muito, eu acho. Né? Essa é a minha ideia. Tá, obrigado. Posso fazer uma pergunta? Claro. Oi? Bom dia a todos. Excelente a sua palestra, como sempre, né, Ângelo? Eu tenho, na verdade, 3 perguntinhas, tá? Assim como na varicela, vocês notaram no segmento, depois da alta desses pacientes, eu sei que as lesões são bastante variadas, né? Mas se existe alguma lesão cicatricial que seja característica de monkeypox, como acontece, por exemplo, na varíola. Meu marido, a minha sogra tem 90 anos, não lembra mais se ele teve varicela, por exemplo, mas eu sei que ele teve porque ele tem uma lesãozinha em cima da sobrancelha bem característica. Isso acontece? Vocês têm notado alguma coisa que seja característica? A gente ainda acho que não dá ainda para a gente afirmar isso. Obrigado pelo comentário, então, professora Thelma. Mas isso ainda não tem muito como a gente afirmar ainda, até acho que pelo curto espaço de tempo da doença, né, que vem ocorrendo, né? E os pacientes às vezes não estão muito voltando em consulta, em acompanhamento. Eu acho que quando você dá o isolamento, eles ficam afastados. O que a gente talvez vá ver um pouco agora mais é se a gente conseguir, isso que a gente vai fazer com o Paulo Braz, talvez é que a gente vai avaliar também as lesões cutâneas, né? Então, talvez isso, a gente traga essa informação mais clara. Eu acredito que possa ter, principalmente em região genital, eu acredito que a gente vai ter algumas lesões que vão ser cicatriciais, que vão deixar alguma marca registrada do monkeypox. Eu acredito que sim. Além disso, eu gostaria de saber, você falou que na casuística da Espanha, 40% dos pacientes que tiveram monkeypox, eles têm também infecção pelo HIV, né? Na casuística brasileira até agora, a gente sabe qual que é essa porcentagem? Ainda não. A gente não tem essa informação, porque a gente está levantando os dados lá na instituição, por exemplo, no Emílio Ribas, e no CRTA, o Centro de Referência e Treinamento de AIDS lá no Santa Cruz,
eles são uma referência para infecções sexualmente transmissíveis. Então, está drenando uma população muito grande para eles lá, principalmente pessoas que têm HIV e que estão com monkeypox. Eu acredito que em breve a gente vai ter essa informação. Eu acho que a gente vai ter, sim, eu acho que um aumento da prevalência nessa população. Uhum. E vou fazer só uma última pergunta, tá? A minha preocupação é sobre a persistência desse vírus latente no organismo de pessoas que podem ter tido um quadro subclínico ou podem ter tido um quadro com sintomatologia e depois poderia existir uma persistência desses vírus e mais tarde, se a pessoa se tornar muito imunodeprimida, isso ter uma reativação? Isso é uma preocupação, sim, uma preocupação, porque a gente não sabe qual é o tempo até de excreção viral, né? A gente precisa até entender um pouco melhor isso, tanto não só da lesão, né, que vai cicatrizar, mas, por exemplo, em outros fluidos, né? Em líquido seminal, por exemplo, a gente tem que entender bem isso, acho que já tem descrição do encontro do vírus em líquido seminal, né? Isso, os dados da Europa já têm. A gente entender também essa coisa da persistência e da ocorrência da excreção viral em saliva, que eu acho que é um ponto muito interessante, porque a gente está vendo muita lesão de cavidade oral, de orofaringe. Eu acho que talvez em sítios específicos, professor Thelma, a gente vai tentar, acho que a gente vai ter que mergulhar um pouquinho para entender melhor aonde é que esses vírus possam ficar. Eu não sei se em alguns órgãos, como linfonodos, alguma coisa, a gente possa ter persistência do vírus. Eu acredito que talvez em outros sítios a gente possa ter persistência, sim. Mas existem casos de monkeypox que vocês não conseguem determinar o modo de transmissão? Imagino que seja raro, mas que talvez possa existir. A grande maioria que a gente tem visto, esses dias eu atendi um paciente que claramente tudo bem, na primeira consulta às vezes a gente não consegue tirar toda a informação, né? Mas assim, era um menino que ele disse, olha, há mais de 30 dias que eu não tinha relação sexual, eu tive uma relação sexual há 5 dias atrás, foi relação sexual com uma parceira, com mulher, que estava saudável, que eu a conheço e que a gente tem contato sempre junto. E ele foi com suspeita de monkeypox. Né? Mandaram as lesões pareciam, até tem que ver se confirmou realmente monkeypox nesse paciente, mas ele não tinha nenhuma outra informação epidemiológica de contato, mesmo de trabalho, ou de outro tipo de contato com outra pessoa com possivelmente monkeypox. Ok, obrigada, Ângela. Posso falar uma coisa? Thelma, tem um caso na literatura aí já divulgado de um paciente norte-americano. Ele tinha ido passar férias na Europa. Ele relata que foi em baladas, foi em festas, não sei o quê, mas não teve nenhuma relação sexual com ninguém nas férias. E na volta ele teve confirmado a monkeypox. Então ele disse que teve nas baladas, aí teve contato próximo com gente, teve contato também no transporte coletivo muito lotado de Londres, mas não teve relação sexual com ninguém e apareceu com monkeypox. Eu acho que assim, essa coisa do contato íntimo, isso a gente já está vendo, né? Assim, intradomiciliar crianças, né, Thelma, que já se contaminaram no ambiente domiciliar, né, sem intercurso sexual, né? E também a gente pode essa discussão muito grande, né? A forma de transmissão, se é também, eu acho, né? A gente não pode dizer que é só, mas acho que a relação sexual pode ser risco de transmissão, mas acho que o contato íntimo prolongado é um fator determinante, eu acho, que para a ocorrência de transmissão do monkeypox. E até mesmo uma coisa muito interessante que o pessoal anda discutindo essa coisa da autoinoculação, né? Então a pessoa às vezes toca numa lesão aqui, depois toca em outra parte do corpo que não tem lesão, a gente não sabe também se isso não possa estar fazendo autoinfecção, né? Por monkeypox. Mas esse é um ponto bem importante, bem determinante. E mesmo só beijos, acho que também podem, né? Tá ligado? Não?
Dar beijos, só beijos. Não teve contato sexual, né? Mas tacou umas beijocas aqui ali na festinha. Tem esses relatos, né? Tem esses relatos de não ter tido relação sexual. A gente já viu pacientes que não falaram, mas tinham insertiva ou receptiva, né? Mas tinha outro tipo de contato íntimo prolongado, né? Eu acho que começou muito com isso de até estereotipar, né? Porque começou toda a epidemia com homens que fazem sexo com homens, aí a gente até imaginou que isso ia ser uma questão de tempo, porque não tinha por que ficar só num nicho, agora você tem crianças. Acho que o grande ponto é entender quais são os maiores riscos e também os menores, que nem você estava falando de transporte público. É uma dessas revistas, Auto Esporte, Auto Carro, não sei, não me lembro, veio procurar para falar sobre isso. E aí eu fui ler um pouco e realmente, na verdade, a superfície, como você falou, superfície porosa, o Expedito comentou, né? Até 15 dias depois da pessoa não estar. Aqui, vai começar a primavera, você anda de bermuda, você senta num transporte público, tem uma lesão, acabou, entendeu? Você fica meia hora sentado no mesmo banco ou segurando no mesmo. Então, eu acho que vai começar a aparecer casos onde você não tenha a infecção dado um contato com uma pessoa conhecida, mas simplesmente porque você pegou um transporte, você pegou um Uber, né, um carro por aplicativo, que inclusive tecido é mais difícil de você fazer a higienização do que o plástico do banco do ônibus, por exemplo, ou do metrô. Então, acho que vão ter outras fontes de contaminação aí que a gente ainda vai descobrir que elas podem ser bastante importantes, né? E aí tem outra coisa, né, Camila, que acho que é super importante, não só essa fonte outra de transmissão, mas uma coisa de mudança de temperatura, né? Não sei se isso a gente pode ter alguma influência numa temperatura mais elevada, da gente ter maior, sei lá, do vírus, ficar lá mais tempo, a gente ter maior propagação do vírus em superfícies. Eu estou pensando numa outra forma, que é uma coisa que a gente tem que avaliar bem interessante em relação a isso, né? Quer dizer, a gente viu na Europa, isso ocorreu muito, né? Nesse período que era mais quente, né? Lá na Europa, né? Mas aí eu tenho uma dúvida, eu não acho que... Eu não sei se a temperatura vai influenciar na replicação do vírus, não sei. Até porque são coisas que a gente tem que enxergar. Temperatura mais quente geralmente tende a ser pior para o vírus. Pior para o vírus, né? Porém, num vírus onde você tem transmissão por contato, você está com as partes mais expostas no calor. Isso, né? Exatamente. Não, exatamente. Nesse sentido, Acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a entender um pouco mais também isso. Né? Uma coisa também é muito fácil, né? A gente falar para uma pessoa, olha, faça isolamento domiciliar, uma pessoa que mora numa casa grande, que tem 3 pessoas, que ele pode se isolar no seu quarto, comendo lá bonitinho, assistindo televisão. Outra coisa é quando essa doença vai para outras regiões, né? E as pessoas não têm condições de fazer esse tipo de isolamento, onde às vezes num ambiente que tem uma casa que tem 2 ambientes diferentes, moram 8 pessoas, né? Quer dizer, eu faço até um paralelo, né? E até um pouco de crítica, né? Tudo bem, encaro, as pessoas podem... Mas assim, a pessoa branca mais abastada indo para lá e trazendo uma doença e trazendo para cá, para a nossa região, e ela pauperizando, né? Então, isso a gente vai começar a ver, como viu com o Covid, né? E como a gente vai começar a ver, provavelmente, com o monkeypox, que a gente já está vendo, né? Na verdade. Né? Ainda não tem um estudo para a gente avaliar renda mínima, né? Renda familiar, alguma coisa assim, ou outras questões, mas a gente vai começar, provavelmente, a enxergar isso também. Né? Então, políticas públicas são fundamentais, né? Para a gente ter, para a introdução, para focar nas várias camadas da sociedade. Sim, você falou uma coisa muito importante agora, essa parte do isolamento. Primeiro que com Covid era 15 dias, 10 dias, agora é pelo menos 20. Então, já tem que ficar mais tempo isolado. Segundo, a população, não só no Brasil, mas global, acabou, entre aspas, de um isolamento, de um lockdown. Como é que você vai convencer o nego a ficar em casa 20 dias? Não, vai ser muito difícil, principalmente relacionado
a condição, né, financeira. Tem pessoas que simplesmente, certeza. não, eu estou com lesão 3, 4, eu não vou falar para o meu chefe, eu vou trabalhar. Claro, Com claro, Covid. Então, claro, o claro. problema está só começando, né? Eu acho. Mas alguém tem perguntas para o professor, gente? A gente ainda tem mais 2 minutos, não, tem uns minutinhos aqui para, como não vai ter apresentação de aluno, a gente pode perguntar mais um pouco para ele, senão a gente pode encerrar também. Tomás, não? Então, tá bom, eu acho que eu vou encaminhar para o encerramento esse nosso primeiro pitch drop desse semestre. Foi incrível, foi uma abertura muito boa à altura, professor Obrigado. Ângelo, como sempre, dando uma aula excelente. Agradeço a presença de todos, que inclusive das pessoas que participaram, fizeram perguntas e enriqueceram ainda mais esse encontro. Eu só vou pedir para os alunos, então, permanecerem na sala e os demais a gente vê no mês que vem, última sexta-feira de setembro, vai ser uma aula, muito provavelmente já está confirmado, sobre leishmania, drogas para leishmania. Muito bom. Mas mais informações, cenas dos próximos capítulos, a gente passa para você. Obrigada por tudo. Obrigado, sempre à disposição. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau.